Imagina que você tá aí na sua casa e a partir de agora chega um grupo de pessoas, de homens, e começam a acampar na frente da sua casa. Eles não falam nada, eles não comunicam nada, enfim, ficam quietos. O que você pensaria? Por que estou falando isso? Por causa deste livro, A Hora dos Ruminantes, José Jacinto Veiga. Esse vídeo não tem um intuito de ser uma resenha, até porque eu não sei fazer uma, mas comentar esse livro que eu acabei de ler ontem, né? E achei bastante curioso, bastante interessante mesmo. É um. Você fica meio que preso no livro, porque. Pelos motivos que a gente vai falar. Mas, enfim, é um livro bem curtinho. Na minha edição tem 101 páginas. E que eu acho que vale a pena a leitura, né? Eu acho que nós precisamos ler muita literatura. Enfim, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, né? Mas vamos trocar uma ideia. Aqui tem muita gente que fala sobre esse livro que é uma analogia do regime militar, enfim. Não vejo paralelo, não pensei muito sobre o assunto. O próprio autor também fala que não tem nada a ver com isso, mas enfim, cada um tirei a conclusão que quiser. O meu interesse é puramente psicológico, vamos dizer, nos dramas humanos que acontecem no livro, assim como todos os livros que eu leio, o meu interesse é sempre é, no ser humano, nas coisas que lhe acontecem, na forma como ele reage, nas formas como tudo se dá, não no livro, né, mas que a gente pode trazer para nossa realidade. E vamos falar sobre isso, né? Sem spoiler, vou tentar ao máximo não dar spoilers aqui, mas alguma coisa ou outra eu vou ter que contar. Mas coisas que você também saberia lendo a parte de trás aqui, né? Na capa, esqueci o nome disso. Sinopse, eu acho. O que mais me interessa e que mais me chamou a atenção aqui, e que acho que é até a proposta do livro, né? É a passividade do ser humano. O que acontece? O povo está numa cidade pequena, aqui no meu livro fala Manairarema, esqueci agora o certo. E do nada chegam homens acampando na cidade. E eles não falam nada. Simplesmente, por isso que eu comecei o vídeo assim. Eles simplesmente chegam lá, montam um acampamento e acabou, meu amigo. Ninguém fala porra nenhuma, ninguém dá nenhum indício de nada, ninguém fala nada. E deixam os caras lá no acampamento e o povo começa a fazer suposições. Então, desde o momento que eles estão montando o acampamento, o povo começa a pensar: ah, eu acho que é carregamento de toucinho, porque estamos sem, acho que é não sei o que, acho que é só uma carga, um transporte, enfim. Só que eles vão ficando curiosos e isso vai meio que pressionando eles. Até que uma pessoa ou outra da cidade começa a ir lá. E quando essas pessoas começam a ir lá, elas sempre voltam defendendo esses homens do acampamento e influenciando os outros a fazerem o mesmo. E enfim, vai acontecendo um monte de coisa, né? Que vai. Deixa eu ver aqui se eu posso falar, né? Vamos ver aqui, ó. A Hora dos Ruminantes é a história de uma cidade pequena, de gente simples e desprevenida, que certo dia amanhece sob a ameaça da opressão e da violência. Tá? Poderão os homens estranhos, sistemáticos, de poucas palavras, exigentes e inflexíveis dominar pelo terror o pequeno lugarejo? Ou os habitantes da cidadezinha, uns acomodados, outros altivos, estes rebeldes, aqueles indiferentes, levarão os usurpadores à desagregação e à derrota? Com esta saborosa fábula moderna que a editora norte-americana lançou em língua inglesa. Tá, então vamos continuar aqui para eu não falar. Mas sofre-se essa opressão e como fala, e a violência aqui não é de forma ativa, mas sim de forma passiva, né? Aqui fala a estratégia do não dito. Eles simplesmente chegam lá e não estão usando arma de fogo, não estão usando ameaças, eles simplesmente se instalam e isso gera esse conflito, né? O medo do invisível. Por quê? As pessoas começam a pensar, começam a imaginar um monte de coisa e isso vai gerando uma certa ansiedade, um certo receio, porque elas realmente não sabem o que está acontecendo, né?
E daí depois, acontece algumas ondas de... Acontece duas coisas que geram essa opressão, né? E que limita o povo dentro da casa deles, que eles ficam meio que presos ali. Então, eles se normalizam com esse absurdo, né? Primeiro, as pessoas estranham, os moradores da cidade estranham, e depois eles começam a aceitar, né? Resignação. E depois aquilo ali virou rotina. E eles vão aceitando e vivendo daquela forma, né? E essa passividade pode acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós aceitamos de forma passiva coisas que nos acontecem e a gente só, ao primeiro momento a gente até estranha, mas depois a gente começa a entender não, a gente começa a viver de forma normal, a se acostumar com aquilo, né? Isso realmente acontece. E a gente já depois não quer mais lutar contra aquilo que nos está causando mal, que nos causava estranheza no começo, né? Então, esse livro é interessante por causa disso. E ele sempre deixa uns pontos abertos que você gostaria que fossem resolvidos no livro, mas que vai caber à sua imaginação, né? Apresenta também personagens que se venderam para esses homens, se venderam no sentido de aceitaram o que eles estavam fazendo e tiveram que se dobrar a eles e à vontade deles. E há personagens que também não cederam e que não cediam e que no final sobreviveram também e ficaram ali tudo certo, né? Que é o caso do Apolinário. Então, a dinâmica desse livro mostra para nós justamente esse efeito da passividade diante de algumas coisas. Mostra alguns personagens bastante icônicos, né? Por mais que a escrita seja direta e seja bem objetiva, assim, parece que o autor dá somente aquilo que é necessário pra gente ter um mínimo de compreensão. Pelo menos eu senti isso. Tipo, algumas coisas sempre ficam abertas na nossa cabeça, né? E fazendo um paralelo com a nossa vida, né? As coisas que a gente aceita com passividade, né? Eu tava até conversando com a inteligência artificial aqui sobre isso, sobre o livro e para ver algumas nuances que eu achei interessante. Mas onde está a nossa passividade hoje, né? Talvez seja rolando feed e aceitando aquilo que o algoritmo nos impõe. Tarefas que a gente faz sem pensar, que a gente já aceitou como certo na nossa vida e que a gente não reflete, né? Que a gente não rumina mais sobre aquilo e simplesmente faz. Pode ser o trabalho, pode ser, enfim, inúmeras coisas que a gente já tá tão acostumado que aquilo lá era estressante no começo, era diferente, mas a gente já se acostumou tanto e que hoje a gente já, beleza, é isso aí, vamos aceitar e viver conforme conforme dá. O autor, de certo modo, ele é bastante pessimista, acho que em relação ao ser humano. Só que eu enxergo de outra forma. E tem um negócio que me chamou a atenção, que esse eu vou falar, que é justamente o tocar sinal, o tocar final do sino da igreja. Me traz a esperança de que as coisas podem voltar ao normal. Talvez de modo alterado, talvez não não do mesmo jeito, mas sempre há a chance de um renovo. Mesmo que coisas ruins tenham acontecido, que a opressão tenha prevalecido, que a violência tenha prevalecido, no final pode ser que as coisas voltem meio que ao normal por simples acaso, por simples graça de Deus, por simples, enfim, por qualquer motivo. Porém, a passividade vai ter deixado marcas. É isso, acho que é o que mais me chama a atenção nesse livro. A passividade, por mais que ela possa, no final, voltar ao normal, as coisas podem voltar ao normal, a passividade vai ter deixado marcas. Talvez pro resto da vida, e aí vocês precisam ler
o livro pra entender o que eu tô falando. Muito obrigado, até amanhã, se inscreva no canal, deixe seu joinha. E se você gosta desse tipo de vídeo, me falem aí nos comentários que daí eu trago mais sobre os livros que eu leio. Apesar que, de todo modo, eu sempre tô trazendo alguma coisa do tipo, né? Mas me falem aí se vocês gostam, que eu trago mais. E leiam esse livro, vale a pena, é bem curtinho, é bem rápido, a leitura é bem tranquila. Pra quem tá querendo aí começar a ler, pode ser um livro que vale a pena. Recomendo.